Gravando novamente e voltando a nossa... Então, olha, voltando lá, outra vez eu vou usar autores, tá? Geralmente quem escreve muito sobre isso são mulheres, né? Então vamos lá. Essas mulheres que eu estou citando, elas são autoras de livros que falam sobre o trabalho da geografia, certo? Então, olha lá. Ora, se tivermos como pressuposto que devemos partir dos conhecimentos que os discentes são os alunos, né? Ou são os professores? Professores são chamados do quê? De docentes ou do discentes? Docente. Docentes. E os discentes são quem? Não. Os alunos, vocês. Tá? Possuem sobre os lugares que conhecem. Então, quando você traz uma reportagem de Apucarana, por exemplo, é muito mais fácil, certo? Muito mais fácil, por quê? Ele vive neste meio. A fim de realizar o ensino e aprendizagem fundado no dialogismo, ou seja, no diálogo. Traz a reportagem, é o que eu fiz essa semana. Então, eles trouxeram as reportagens e nós fomos fundamentando a nossa aula em cima das reportagens. Tá? No diálogo entre saberes discentes e escolares, podemos fazer uso do jornal local enquanto linguagem e fonte de registro da geograficidade dos fenômenos, fundamental na construção de raciocínios geográficos. Um aluno trouxe, na reportagem que eu pedi, sobre o aquecimento, a interferência do aquecimento global com as queimadas. Então, foi bem bacana. Tá? Então, eles trouxeram de vários lugares as reportagens. Logicamente que eles pegaram da internet, porque eles não têm acesso a jornal Globo, a jornal... Alguns pais até compraram, né? Mas outros nem compraram, pegaram da própria internet, certo? E aí a gente discutiu sobre as fake news, né? Porque um aluno perguntou sobre isso e nós começamos a dialogar. Gente, vocês não imaginam o quanto meus alunos são inteligentes. Bom, a Catuta, ela vai falar sobre isso, sobre a importância de ter várias reportagens, tá? Então, Catuta mostra a importância do dialogismo dos textos, que significa o diálogo com os conteúdos e a realidade. Eu não posso levar reportagem sem estar ligada ao conteúdo da sala de aula. Tá? É importante que eu faça essa ligação. Ok? Porque daí a criança vai entender, o aluno vai entender. Bom, porém, essa realidade exposta no jornal impresso é fonte de análise sobre as perspectivas que os jornalistas tiveram sobre o assunto, a sua relevância e o motivo pelo qual o assunto está em evidência. Então, eu tenho que dizer assim, ó, pessoal, esta reportagem, ela foi escrita na visão do autor, onde está escrito embaixo ali. Então, aqui, neste livro, todos os livros são assim. Ele está escrito de acordo com a visão dos historiadores dessa região aqui. Certo? Por exemplo, se você pegar um livro meu do Boris Fausto, ele é um livro dessa grossura, assim, tá? A professora Sueli também trabalha uma na corda, né? Que é de história.
Então, ele vai trazer a sua visão historiadora. O Boris Fausto, ele escreve de outra forma. A estrutura, o segmento é o mesmo. Só que a história escrita por um é baseado no que ele pensa. Enquanto que o outro, ele escreve também da sua forma. Então, os livros didáticos, eles são escritos de acordo com os autores. Por isso que a gente tem que procurar outras fontes para dar para o aluno outro que segmento, tá? Para que ele possa analisar, certo? Então, continuando. A minha aula vai terminar em 8 minutos, tá? E aí eu volto novamente com o mesmo link. Então, os alunos... Ai, faltou aqui, puderam. Puderam participar. Eu coloquei puderam participar porque meus alunos fizeram esse trabalho, tá? Explicitamente, analisando o fluxo das informações e desenvolvendo a atenção, observação, discriminação, comparação, classificação, análise, argumentação, síntese, indução e dedução. Tá? Então, você tem que levar o aluno a ficar atento à notícia, observar as palavras-chave, eu fiz isso com vocês, tá? Para que ele possa discriminar aquilo que é real e aquilo que o autor colocou a ideia dele. Por exemplo, o filme do Titanic, certo? Esse último filme do Titanic, como é que chama ele? O Caprio, né? A história de romance de amor no meio do filme, ela é verídica? Eu acho, não lembro. Eu acho que era, não é? Não lembro. A história, existiu história de amor durante do Titanic? Lógico que existiu. Existiu gente que casou, se foi, embarcou. Lógico que existe. Existe vida, existe história, gente. A história de imigração, tudo isso. Só que o autor, ele precisou buscar fontes, né, e dar uma incrementada, porque se ele não der uma incrementada, o filme fica o quê? Fica chato, isso. Então, quem vai escrever a notícia, ele também tem que fazer, ele também tem que florear. Porque senão não fica atrativo. É onde eu tenho que fazer o aluno fazer essa discriminação aí, ó. A comparação de notícias, né? Cada autor vai escrever da sua maneira, né? Que posição que essa notícia ficou? Ela era a principal? Por que ela é principal? Por que as queimadas do Pantanal é tão importante? O que leva ela a ser uma notícia mundial? Vocês estão entendendo a argumentação que eu estou fazendo com vocês? A mesma argumentação que eu estou usando com vocês, eu usei com meus alunos. Aí a síntese, como meus alunos são de 7º ano, se fosse do ensino médio, eles saberiam fazer melhor, tá? Mas o meu do 7º ano, eu coloquei umas questões para eles seguirem, para que eles pudessem fazer essa síntese. Aliás, eu coloquei aqui nesse slide para vocês terem como exemplo, certo? Agora, indução e dedução, eles tiveram de bastante, tá? Vamos lá. Analisar a fonte, da onde veio, se é verídico, de fato, né? O interesse de quem escreve, de quem lê,
o momento político, econômico, cultural e social, o qual se encontra... Oi. Não, nada não, porque eu filho. Quem está perguntando? Ah, não. Tá. O Estado, o país, o mundo. Eu acabei de falar isso para vocês. Por que essa notícia é importante? Para a região do Pantanal, para o estado do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, para o país. Por que nós estamos ouvindo essa reportagem? Por que o mundo está questionando? Então, permite que o aluno desenvolva o seu senso crítico. A Andréia, quem não sei mais, assistiu ontem o Karnal falando, do importante de formar alunos com senso crítico, né? Dele saber discernir reportagens que falam a verdade e que mentem. Então, você está ensinando o seu aluno. Não é importante ele saber o nome do rio, mas por que aquele rio é importante para essa região. Tá? Faça relações com outras esferas, ó, e problemas da modernidade. Lembra que eu falei que o aluno trouxe o problema do aquecimento global? Né? Então, ele vai falar do mundo. O aquecimento global não atinge só o Brasil, atinge o mundo todo. Certo? A Terra está aquecendo cada vez mais. E se a gente não tomar cuidado, nós viramos uma Vênus, um planeta Vênus, no futuro. Nós não vamos ver porque nós vamos estar mortos, né? Estimula também a leitura. Os nossos alunos têm muita preguiça de ler. É ou não é? O que o Karnal falou ontem, André? É a mesma coisa que o Saviani falou. Os nossos estudantes, o brasileiro, não tem o hábito de ler. Ele prefere copiar do que ler. Ele falou que a gente não tem hábito da leitura. Então, o que é rápido, no momento assim, de tal de copiar e colar, eu estou sendo mais viável no momento. Tanto na vida real, normal, assim, do dia a dia, tanto na escola. É a preocupação dele. Uhum. E não é só dele. Porque alguns professores também estão agindo assim. E daí ele até comentou assim, será que esses professores estão se tornando, como eles estão se tornando em sala de aula? E o correto deles, de todos os professores, eles ser adultos em sala de aula, porque medindo em questões de comparações da questão do aluno e o professor, está quase do mesmo nível. Então, a gente tem que tomar cuidado com nós, como professores, em relação às crianças. Muito bem. Porque ele disse assim, quem é o adulto nessa história? Exatamente. Quem é o adulto nessa história? Porque do jeito que está quase do mesmo nível que as crianças. Mas você sabe por que isso acontece, André? Principalmente naquilo que é da escola particular. Então, paga-se que acha que pode tudo. Não. Não. A gente tem que ter respeito, né? Ao contrário. Tem muita gente que tem uma visão muito pobre sobre isso, mas é o contrário, não é assim. É verdade. Então, vamos lá. Aqui estimula a leitura e envolvimento crítico. Eu não tenho envolvimento crítico se eu não leio. Eu não tenho como argumentar se eu não conheço. Tá? Eu tenho que conhecer para argumentar. Senão eu faço uma crítica por crítica. Certo?